Fala aí, galerinha, bom dia, bom dia. Aliás, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo aí. Vamos para mais um encontro, nosso vídeo gravado aí da semana, tá? Unidade 3, capítulo 3. É a segunda parte agora, tá? A primeira parte foi organizações internacionais e agora a gente continua ainda no mesmo capítulo com o tema blocos econômicos. Professores Márcio e Michel, oitavo ano, matutino e vespertino aí do Rogacionista, escola aí do nosso coração, beleza? Vamos para frente. Bom, pessoal, tá aí o tema inicial da nossa aula é blocos econômicos, né? E aí a gente analisa que os blocos econômicos eles nascem no contexto da chamada regionalização econômica, quando os países percebem que negociar mais intensamente com seus vizinhos é muito lucrativo, é muito importante para o crescimento econômico dessas nações. Tá? Então, por isso, nós temos aí vários países vizinhos se agrupando nos chamados blocos econômicos, né? De modo, então, a facilitar o fluxo de mercadorias, serviços, pessoas, né? Reduzindo aí tarifas alfandegárias ou aduaneiras, né? Alfândega é o local localizado aí na zona limítrofe entre um país e outro, onde serão fiscalizadas aí as entradas e as saídas de pessoas e produtos. E ali nós teremos as tarifas, né, os impostos de importação e exportação. Então, olha aí como a gente colocou. Os blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos cobrados em importações. A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas a sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Tá bom, gente? Então nós vamos dar uma olhada agora no próximo slide quais são os principais grupos de países chamados blocos econômicos. Veja aí, pessoal. Então colocamos aqui um mapa mundi, né? Trazendo aí os principais blocos econômicos. Já começamos aí pela APEC, né? A Associação Econômica da Ásia do Pacífico, ou de cooperação entre a Ásia e o Pacífico, tá certo? Você tem essas linhas diagonais, tá bom? Você vê ali na China, nos países do Sudeste Asiático, né? Austrália, tá? Japão, Nova Zelândia, né? Os Estados Unidos, Canadá, México, ok? Chile, Bolívia. Onde você tem essa linha diagonal, você tem a PEC, tá? É talvez o bloco com maior volume de negociações do mundo, tá certo? Depois tem a ASEAN, lá em laranjado, né? Os países do Sudeste Asiático, CARICOM, né? Lá em cima, tá? Você tem a CEDEAO, certo? Ali na Ásia, na África Ocidental, né? A CEI lá, Comunidade de Estados Independentes, em azul marinho, lá em cima, né? Ex-países da República Soviética, tá? O MCCA, beleza? Em rosa, ali na porção da América Central, Mercosul, do qual o Brasil faz parte, tá? Em verde aí, né? Os países fundadores aí são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas depois a gente vai falar um pouquinho de Mercosul, né? O Pacto Andino, tá? Pegando ali Venezuela, Bolívia, okay? SADC, tá? Em marrom lá da África do Sul, né? O USMCA, que é o antigo NAFTA, lá envolvendo Estados Unidos, Canadá e México, lá em cima, tá? E a União Europeia, nesse verde bem clarinho aí, tá, já envolvendo boa parte dos países europeus.
Pessoal, então agora nós vamos falar dos blocos econômicos em relação às suas fases de integração. Tá? São basicamente 4 fases e vamos começar pela zona de livre comércio. Tá bom? Então, na zona de livre comércio, há a redução ou extinção das tarifas aduaneiras ou alfandegárias entre os países de um mesmo bloco econômico. Nesse tipo de acordo, não se inclui outros elementos, como a adoção de uma moeda única ou de livre circulação de pessoas. Exemplo aí é o USMCA, United States, Mexico and Canada, né? Ou, antigamente, nós tínhamos o bloco NAFTA, que era o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que envolvia os 3 países, né? NAFTA em inglês, né? North American Free Trade Agreement, né? Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Então, qual é a questão do NAFTA aí? O NAFTA ele tinha determinadas regras e para que essas regras fossem mudadas, o presidente Donald Trump meio que extinguiu o NAFTA, né? E em seu lugar criou o USMCA com regras mais favoráveis para a economia estadunidense. Claro que são regras ainda favoráveis aos vizinhos México e Canadá. Tanto é que a participação de um país no bloco é condicionada à adesão do país. Então, o país participa por opção. Nenhum país do planeta é obrigado a participar de um bloco econômico. Tá joia? Então, zona de livre comércio é uma área em que você vai ter redução ou extinção das tarifas, né? De importação e exportação. Tá joia? Na sequência, nós temos aí a fase de integração chamada União Aduaneira. Tá? Então, na União Aduaneira, há a inclusão da Zona de Livre Comércio incrementada pela Tarifa Externa Comum, a TEC, em que os países membros adotam as mesmas tarifas para suas exportações e importações. Exemplo aí é o Mercosul, né? Tem um mapinha mostrando os membros plenos, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela já foi membro pleno, mas está suspenso. Tá? E temos os membros associados, aí, que são os demais países da América do Sul. Tá joia? Então, quando a gente fala dessa adoção de tarifa externa comum, significa o seguinte: se para exportar geladeira um país define uma tarifa, então essa tarifa, como ela deve ser externa e comum, tá? Ela deve ser a mesma adotada pelos outros países do bloco por reciprocidade econômica. Tá joia? Então, se é adotada uma tarifa específica para exportar carros, então, quando você vai importar carro de um membro desses, ele também só pode cobrar a mesma tarifa que você também está cobrando. Então, nós temos aí uma tarifa única para cada tipo de produto dentro da União Aduaneira. Continuando aí, vamos falar de uma fase bem mais avançada agora, chamada de mercado comum, né? Onde há mais avançada integração entre os países que fazem parte do mesmo bloco. Visa, além da eliminação das tarifas aduaneiras, a integração total em circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. Tá? Então, quando você fala de integração, aqui nós temos um nível bem mais avançado de integração, porque nós já vamos caminhar aqui para livre circulação de pessoas, uma espécie de passaporte único. Tá? Você tem aí a área definida dentro da União Europeia, com seus praticamente quase 30 membros, né? E nós vamos ter aí uma região bastante integrada. Recentemente, vocês vejam aí nesse mapinha da Europa, em azul, né? Essa parte aí que está em laranjado, né? Seria a ilha da Grã-Bretanha, onde localiza-se o Reino Unido. Né? E aí o que acontece? Nós tivemos recentemente a votação que definiu pela permanência ou pela saída do Reino Unido da União Europeia. Né? Nós tínhamos 2 opções nessa votação, em que os eleitores da região poderiam votar pela permanência, que a opção era chamada Remain, né, de permanecer, ou o Brexit, né, Exit, né, sair, tá? E pouca diferença
né, o Brexit ganhou. Né? Então, o British Exit, a saída britânica, a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá bom? Perguntam muito quais motivos levaram a essa saída, né? E um dos principais motivos, né, é uma questão de protecionismo econômico, tá? Porque dentro das regras do bloco, por exemplo, você tem a obrigação de receber migrantes, certo? Na verdade, imigrantes, e esses imigrantes, muitas das vezes, são pessoas refugiadas de locais que estão em conflito, que estão passando por calamidades econômicas, naturais, certo? Perseguições políticas, religiosas, perseguições de gênero, perseguições étnicas. E essas pessoas, fugindo dessas situações, vão se abrigar, se refugiar no continente europeu, tá bom? Muitas delas vindas ali da Ásia e da África, e isso estava gerando um problema econômico para o habitante da Europa, e ainda está, né? Então veja que um dos principais motivos da saída do Reino Unido da União Europeia, né, é essa questão de poder reforçar suas fronteiras, tá bom? Limitando a entrada de pessoas naqueles países ali, né? Escócia, País de Gales, Irlanda e Inglaterra, tá bom? E aí nós temos o Reino Unido, né, o movimento chamado Brexit, tá? Muito debatido, tá? E agora com a chegada do novo não, mas do recém-chegado primeiro-ministro Boris Johnson, né, essa questão tomou mais força e aí eles efetivaram e oficializaram essa saída do Reino Unido da União Europeia. Era algo que já vinha sido debatido há muitos anos, tá? E desde 2016, né, nós tivemos a votação, mas essa questão ficou ali meio suspensa, né? E agora tivemos essa efetivação de saída, ok? Então tá aí, pessoal, a última fase de integração que os blocos podem atingir é a União Econômica e Monetária, que também é o caso da União Europeia adotando a sua moeda única, né? Tá aí na fotografia, o euro parece a nossa moeda de R$1, tá joia? Mas aí é um euro no caso, né? Muito mais valorizado, inclusive, monetariamente que o real, tá? Então, a União Econômica e Monetária é quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda única de circulação livre entre eles. E aí, o exemplo, a moeda euro na União Europeia, tá? E aí, vale lembrar, gente, que a União Europeia, ela tem um histórico de criação, né? Quando você volta lá em algumas décadas antes da sua criação, você tinha, né, a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né, 1948, tá? Depois você teve o MCE, né, o Mercado Comum Europeu, tá? E em 1994 nós vamos ter a assinatura do Tratado de Maastricht, dando origem aí à União Europeia, né? E ali já ficam convidados ali em torno de 10 países do leste europeu, para que dentro de 10 anos eles possam fazer parte do bloco, tá? Desde que cumpridas algumas exigências, né, de aumento de empregabilidade, aumento do PIB, melhorias na escolaridade, no saneamento, na saúde pública, até porque o país que passasse a fazer parte da União Europeia, ele poderia gozar do direito da livre circulação de pessoas, né? Então, para não prejudicar o país vizinho do bloco, né, para fazer parte do bloco, você tinha que ter um elevado potencial econômico, tá? E aí, depois de 1994, com a assinatura do Tratado de Maastricht, nós vamos ter em 2004, né, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Schengen na China, tá? Que ele ratifica, ele confirma o Tratado de Maastricht e dá adesão a alguns países do leste europeu, como por exemplo a República Tcheca, né, que vem fazer parte aí da União Europeia, se engrandecendo economicamente também. Aí, pessoal, partindo para um novo tema, nós temos as associações entre países.
E aí a gente destaca aqui o G8, né? Que é o grupo das 8 nações mais poderosas do planeta. Tá? Nós temos aí na ordem das bandeirinhas o Canadá, a Itália, o Reino Unido, a França, o Japão, os Estados Unidos da América, a Alemanha e a Rússia, né? Colocou-se aí de forma simbólica a bandeirinha da União Europeia, tá? Mas são essas as 8 nações mais poderosas do planeta. E aí são os países que concentram realmente o poder nessa chamada nova ordem mundial pós-Guerra Fria, tá? Então, o G8. E aí, dando continuidade no tema associações entre países, nós temos o G20, né, que assim como o G8, agora nós vamos estar analisando as 20 nações mais poderosas, tá? E aí, na sequência, nós temos Austrália, Alemanha, Itália, México, Argentina, Brasil, Arábia Saudita, Rússia, Turquia, Reino Unido, Índia, né, a bandeirinha da União Europeia entrando aí como membro também, tá? O Japão, África do Sul, Indonésia, Coreia do Sul, Canadá, França, China e Estados Unidos da América. Tá? Então, uma fotografia aí da reunião do G20 em 2019. Tá? Ali ainda tínhamos a presença do presidente Michel Temer, né? As fotos de 2020, tá? A gente não tem ainda, certo? Mas anualmente você tem reuniões aí do G20. E aí, pessoal, hoje a gente fez diferente, né? Porque como a gente fragmentou o capítulo em 2 aulas, eu deixei a correção do exercício justamente para o final, para seguir uma sequência mais lógica, tá? Então, nós temos aí a página 82, tá? Desse capítulo, trazendo aí 6 questões para a gente debater. Então, a questão número 1, ele pede para explicar em que contexto histórico a ONU foi criada, né? Então, ela foi criada, gente, em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E como vimos na aula anterior, a ONU tinha como objetivo estabelecer e manter a paz mundial. Ou seja, trocando em miúdos, nós vamos ter aí uma organização internacional com determinados poderes supranacionais, inclusive de intervenção, para evitar que houvesse uma nova guerra mundial, a famosa e ainda não ocorrida, e espero que nunca aconteça, a Terceira Guerra Mundial, tá bom? Então foi nesse contexto que a ONU nasceu e ao longo do tempo foram nascendo novas instituições derivadas da ONU, como vamos ver adiante. Vamos lá, continuando na questão 2, ele pede para dizer quais são as diferenças entre o Banco Mundial e o FMI. Tá, gente? Então, primeira coisa, semelhança, né? Tanto o Banco Mundial quanto o FMI estão aí para ajudar países, tá? Mas de que forma, né? O FMI, ele tem a finalidade de dar auxílio financeiro aos países membros, né, do sistema ONU também, dar auxílio financeiro para que esses países superem crises econômicas ou evitem crises econômicas, tá bom? O Fundo Monetário Internacional, ele tem essa função principal de sanar problemas financeiros gerados por crises ou evitar que crises aconteçam com empréstimos de médio e longo prazo. Tá joia? Já o Banco Mundial, ele nasceu com a finalidade de reconstruir os países aliados, tá? Após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E depois que essa situação foi sanada, a existência do Banco Mundial, ela prevê também ajuda financeira com empréstimos de longo prazo. Projetos, né? Criação de estruturas com empréstimos vultosos aí de longo prazo. Pessoal, a questão 3, ela fala sobre blocos econômicos, né? E ela pede para você criar aí uma ficha para cada bloco listado, com características aí como ano de criação, países membros, tipo de acordo econômico e países que se destacam economicamente nesse bloco.
E aí é claro que vocês precisam fazer essa pesquisinha na internet, tá? Mas aqui eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, o primeiro que ele cita aí é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, como eu falei já na aula, o North American Free Trade Agreement, né? Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, também pode ser dito assim. Tá? O NAFTA, gente, ele praticamente não existe mais. Né? No lugar dele, nasceu ano passado, em 2019, a USMCA, né? Criada aí pelo presidente Donald Trump, tá? Trazendo regras aí de livre comércio também, tá? Mas com aquelas restrições que a gente já percebeu. Tá? Então, composto aí por Estados Unidos, Canadá e México, certo? Então, ano de criação em 2019, estou falando do USMCA, tá? Não estou falando do NAFTA, porque o NAFTA não existe mais, tá joia? O NAFTA foi criado em 1994, certo? Depois temos aí a União Aduaneira da África Austral, né? A SACU, que é o bloco econômico ali da porção sul da África, tá? Tendo como carro-chefe a África do Sul, que é o país mais, digamos, desenvolvido economicamente, e cuidado com essa palavra, tá? Os 54 países africanos, eles são subdesenvolvidos, mas o país que mais se destaca no continente é o país chamado África do Sul, tá bom? Temos o Mercosul, né? Criado em 1991, na época o presidente Fernando Collor de Mello, aqui no Brasil, né? Foi o presidente do bloco, tá? E aí tivemos como países membros iniciais o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, certo? Depois a Venezuela passou a ser membro do bloco e recentemente, há poucos anos, ela foi suspensa, né, por desrespeito à cláusula democrática. A gente sabe que as eleições da Venezuela, elas tudo indicam que foram fraudadas, né, para a manutenção forçada ali do presidente Nicolás Maduro no poder. Tá já? E a gente está vendo aquela recessão econômica gigantesca. Lembrando que a Venezuela, gente, é um país com potencialidades econômicas gigantescas, né? E que aquilo ali é um exemplo de que quando um país mal administrado, ele fica muitos anos nessa má administração, ele pode ir à falência, tá? Lembrando que a Venezuela está entre os 10 países com maiores reservas de petróleo do planeta. Tá? Se não me falha a memória, é a 6ª maior reserva de petróleo do planeta. Tudo bem? Então, temos aí os países membros, né? A Venezuela é um país membro, só que é um membro que atualmente está suspenso. Aí temos os países associados também, como a gente já viu lá no slide anterior. E temos aí também a União Europeia, né? Falamos agora há pouco dela, criada lá oficialmente pelo Tratado de Maastricht, em 1994, tá? Inicialmente reunia ali cerca de 15 membros, né? Alemanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, né? Então, esses países mais marcantes aí do continente europeu, e posteriormente ela foi aumentando aí, a partir do Tratado de Schengen, em 2004, foi aumentando significativamente o número de membros, chegando a 28 membros. E aí nós tivemos, no início de 2020, a saída do Reino Unido, né, que embora sejam 4 países, né, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda, tá, ali ele vai contar como um membro só, tá, até porque existe um poder central no chamado Reino Unido. E o Reino Unido inteiro saiu do bloco econômico União Europeia, tá bom? Na União Europeia, como já vimos também, nós temos a livre circulação de pessoas, que é o grande diferencial do bloco, e também, por se tratar de uma união econômica e monetária, nós temos ali a adoção da moeda única, chamada euro. Lembrando que não são todos os países da União Europeia que participam do chamado espaço Schengen, tá? Que seria a área onde há livre circulação de pessoas, e também não são todos os países da União Europeia que adotam o euro, certo? Pessoal, estava conferindo aqui no livro, na verdade, no slide anterior, sobre características dos blocos econômicos, eu estava falando sobre a questão 4,
Tá? Então agora, onde está escrito aí questão 4, leia-se questão 3, no slide anterior onde está escrito questão 3, leia-se questão 4, tá bom? Foi só uma confusãozinha aqui que eu pulei a questão 3. Então agora eu vou falar da questão 3, tá? Que razões levaram à criação de blocos econômicos e associações entre países. Falamos disso lá no início da matéria blocos econômicos, né? Os países, eles começaram a perceber que, facilitando as negociações com os países vizinhos, num contexto de regionalização econômica, tá? Eles poderiam ter maiores fluxos de venda, né? Maiores fluxos de importação e exportação, tá? Isso poderia levar ao enriquecimento financeiro desses países, né? E o amadurecimento aí dos laços diplomáticos e comerciais também com seus países vizinhos. Tá? Então é uma espécie de fortificação regional, tanto econômica, quanto política, quanto diplomática, entre os países que fazem parte de um bloco. Tá? Então foi nesse contexto aí, logo após a Guerra Fria, né, no contexto de globalização, a gente vai perceber a intensificação do surgimento de blocos econômicos. Isso também tem a ver com o chamado período unimultipolar, que ele sucede o período bipolar pós-Guerra Fria, né? E no período atual, que a gente chama de unimultipolar, você tem a hegemonia dos Estados Unidos, mas você tem o surgimento de novos polos de poder, tá? E também, quando a gente fala de poder, a gente fala de poder econômico também, tá joia? Vamos lá, pessoal, agora sim, sem confusão, exatamente questão 5, né? Ele pede para você fazer um levantamento dos países membros do G8 e do G20 e, em seguida, identificar os membros comuns aos dois grupos internacionais e anote-os no caderno. Discuta em grupo possíveis razões pelas quais esses membros pertencem tanto ao G8 quanto ao G20. Tá, gente? Veja só. Então, você tem membros do G8 que estão no G20, mas nem todos os membros do G20, obviamente, estão no G8. Tá? Então, os do G8 estão em todas, né? Como a gente viu na listinha lá, os países mais poderosos financeira, politicamente, militarmente, certo? Do planeta. E o fator que leva esses países a participar desse grupo, tá? É um grupo de poder, e não necessariamente apenas poder econômico. Você tem lá, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Fazendo parte do G20, por se tratar da maior reserva de petróleo no Oriente Médio, tá? Então tem uma importância estratégica, geoestratégica ali também para a sua participação no grupo de países mais poderosos aí, tá joia? Então cada caso é um caso. Você vê o Brasil, por exemplo, né, participando do G20, tanto pelo seu potencial econômico, quanto pelo seu potencial estratégico, pelo fato de ser um grande parceiro comercial dessas nações aí, vizinhas ou não. Pessoal, então vamos lá, finalizando nosso exercício, nossa aulinha. Nós temos aí a questão 6, ela traz para você dois gráficos, tá? Um mostrando as contribuições para a ONU em 2015 e comparando com o gráfico de baixo, países com maiores gastos militares também em 2015. Então, olhando os gráficos, a gente já pode chegar à seguinte conclusão. Estados Unidos, além de ser o país que mais contribui para a ONU, né, ele tem o maior gasto militar do planeta. Tá? Outra informação importante, na lista de países com maiores contribuições para a ONU, tá, você não tem a presença da Rússia, mas na lista de países com gastos militares, você tem lá a presença da Rússia, né, em quarto lugar, atrás dos Estados Unidos, China e Arábia Saudita. Tá joia? Então veja que a Rússia ainda herda muitas coisas do período da Guerra Fria. Por exemplo, ela não tem condições financeiras ou opta por não contribuir intensamente com a ONU, tá joia? Mas ela, naquela lógica de corrida armamentista ainda da Guerra Fria, ela, mesmo com algumas dificuldades financeiras, ainda conta com grandiosos gastos militares, né? E outra questão que a gente percebe também é que nós temos ali emergindo países com gastos militares, a Coreia do Sul, né, que já não aparece no gráfico de cima, tá? Nós temos o Japão,
também emergindo aí com grandes gastos militares, tá? Nós vamos ter aí a participação da Arábia Saudita, né? Terceiro maior gasto militar do planeta, tá joia? Então é isso, gente. Nosso bate-papo hoje foi sobre blocos econômicos, organizações internacionais, tá? E associações entre países, tá? E mais uma vez, desejo a vocês aí bons estudos, uma boa semana, tá joia? Eu estou gravando aqui domingo, são 7h pouco da manhã, tá? E vou desejar um bom dia e uma excelente semana para vocês, tá? E fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.